Olá, tudo bem? Eu sou a Kátia Ana, eu sou quadrinista e hoje eu vou te ensinar a desenhar dois personagens meus, o Gatito e o Ratito. Vamos lá para minha mesa de desenho? Bom, para fazer o Tito e o Ratito, eu uso esse material: lápis, caneta preta ou canetinha, lápis de cor azul e lápis de cor vermelho. Para desenhar esses personagens, a gente vai usar três elementos. Para desenhar esses personagens, esses elementos aqui: o círculo, o retângulo, o triângulo e a linha. Claro que com algumas ligeiras modificações, que é basicamente as formas principais do gatito e do ratito. Então a gente começa pela cabeça, e uma coisa que é interessante quando você estiver desenhando é sempre fazer o traço bem levezinho. Pode até tá até meio difícil de você ver, então eu vou fazer ele um pouquinho mais grosso aqui, mas o ideal é você fazer bem leve para ficar mais fácil de apagar depois. Então, para marcar o olho e o nariz, a gente faz uma linha. Aliás, a gente desenha duas linhas assim na cabeça, que aí acima dessa linha, de um lado e de outro, vai ter o olhinho, e abaixo vai ter o narizinho, que é um círculo meio amassadinho. O corpinho a gente faz no formato de retângulo, só que com um dos lados bem menor, assim, ó, desse jeito. E esse retângulo, ele é um pouco curvinho e ele é encaixado direto na cabeça. Para fazer os bracinhos e as perninhas, a gente usa as linhas, né? Então, essas linhas, elas são um pouco mais curvas. No final delas tem um círculozinho, um pontinho. As perninhas também são curvinhas, não são muito retas. E os pezinhos são dois círculos amassadinhos. As orelhas são triângulozinhos. Deixa eu ver se aqui. E o bigodinho deles são quatro linhazinhas que ficam aqui do lado da cabeça. Para finalizar o gatito, a gente usa a caneta aqui primeiro. O legal de fazer o esboço também é que você já deixa o desenho prontinho para finalizar. Hoje eu não sei porque a minha mão está tremendo um pouco, então vai sair um pouco torto em alguns lugares. Mas isso faz parte. Tem dias que realmente é meio difícil acertar a mão direitinho. E para fechar o nariz, a gente só pintar de, de verdezinho claro. E aí, se você quiser, para não ficar marcado as linhas, é só você apagar assim com cuidadinho. Essa caneta, ela permite, né, apagar, mas pode ter algumas que quando você apaga pode borrar a tinta. Mas essa aqui não. Deixa eu até colocar, eu gosto muito dela. Ela é uma Unipin no formato de pincelzinho. Eu gosto muito de usar ela, e o gatito eu só faço com ela. Bom, e aí o ratito? Eu vou fazer o ratito bem grandão, como ele é pequeno, pode não ficar muito claro. O ratito, eu vou fazer ele do tamanho do gatito, mas ó, a proporção deles é assim, ó, ele chega aqui no joelho dele. O ratito, o formato dele é um feijãozinho, que é um círculozinho meio amassado aqui no meio, quase um coraçãozinho virado.
E normalmente eu faço aqui em cima um pouquinho mais estreito e aqui embaixo mais largo, porque é a barriguinha dele. Então, o nariz eu faço um círculozinho, depois quando eu vou passar o lápis, eu preencho, faço o olhinho aqui, outro olhinho aqui. As orelhinhas são 2 semicírculos, que é metade de um círculo. Os bracinhos e as perninhas Aí, são só linhazinhas curvas. E o rabinho é uma linha um pouquinho, bem mais curva, com uma bolotinha na ponta. O ratito, quando eu fui desenhar ele, eu queria fazer ele roxo. E aí eu tive a ideia de usar as duas cores que misturadas dão um roxo, que é o azul e o vermelho. Não sei, eu quis fazer essa brincadeira. Então agora a gente finaliza o ratito com o lápis de cor, ou o azul, ou o vermelho, tanto faz, qual vai ser primeiro. Aqui. O esboço eu acho muito importante por isso, para você já deixar prontinho o traço do desenho final, né? Porque principalmente se você estiver trabalhando, sei lá, com tinta nanquim, é mais complicado você começar um desenho e errar ele, e aí você tem que refazer de novo. O esboço serve para você já ver a composição dele. E aqui está o ratito, um pouquinho maior, mas é assim que você desenha os dois. Essa forma de trabalhar personagens, até mesmo cenas, com formas geométricas básicas, é uma forma interessante de começar a desenhar, porque no fundo, praticamente tudo que a gente vê, se você for resumir as formas, se encaixa nessas formas básicas. Então, sei lá, se eu for a partir disso aqui, vou ver se eu consigo aqui fazer um desenho aqui de improviso. Sei lá, aqui eu posso ver uma cabeça e a orelha é também uma forma geométrica básica, só que alterada. Sei lá, vamos supor que é alguém segurando uma placa e os dedinhos aqui são formas geométricas, e sei lá, e está usando saia, e o olhinho e o nariz. Então você vê que partindo desse princípio, deixa eu fazer as pernas aqui, das formas geométricas básicas, você pode começar a fazer os seus desenhos. Então, é só questão mesmo de prática, de ver como outros desenhistas fazem os próprios desenhos. Então, só para finalizar aqui. Então é isso. Viu como é fácil? As histórias do gatito e do ratito, elas estão disponíveis para leitura no meu site. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá, vê se você consegue desenhar. Se você desenhar, lá tem as minhas redes sociais. Me manda um desenho para eu ver como que é o gatito e o ratito no seu traço. Então é isso. Obrigada por assistir. Tchau, tchau.